Olá, caros alunos do oitavo ano, tudo tranquilo com vocês? Estamos chegando com a nossa aula de matemática, hoje retomando o estudo dos monômios, né? Lembrando que na última aula nós vimos a adição de monômios e hoje nós vamos finalizar, né, o estudo de monômios, trabalhando, até porque é de forma mais simples, é mais fácil a compreensão. Vamos trabalhar então a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Então a gente pega logo os 4 tópicos finais do estudo de monômios e com certeza aí fica já uma boa bagagem para a gente dar sequência aos nossos estudos. Mas antes, pense que Deus está com você em tudo que você faz. Basta você confiar nele. E nesse momento, nós agradecemos exatamente ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, de podermos estar apreciando mais uma videoaula, mais um conteúdo, e a gente pede que Ele ilumine a nossa mente para que nós possamos ter uma boa desenvoltura e possamos assimilar de fato os conteúdos. Mas eu trago também, nesse início de aula, algumas dicas de memorização. Ela é válida para concurso, para exame de ordem e é válida também para você. Então, você quer memorizar? Vale aqui essas 5 dicas. Primeira delas, escreva com letras grandes para estimular a memória. Às vezes, um conteúdo, quando você acaba resumindo e escrevendo, inclusive com letras maiúsculas, ele acaba fixando melhor. E não precisa você escrever tudo. A outra dica é que você use canetas de cores diferentes. Então, um tópico você já coloca de uma cor, um outro tópico de uma outra cor, e assim você acaba memorizando com mais facilidade aquele conteúdo, principalmente as fórmulas matemáticas, físicas, químicas, que a gente vê bastante. Dica número 3. Abrevie o máximo que puder. Seja objetivo e escreva o que entendeu da matéria. Então, sempre no final de uma explicação, é bom você anotar em poucas palavras aquilo que você viu. Você pode, inclusive, estar usando a sua agenda, né, para registrar de fato o que se foi trabalhado naquele dia. E a dica número 4, escreva as informações do centro para as extremidades da folha de papel, como se fosse fazendo aí os raios solares. E a última dica, atribua imagens para cada conteúdo. Ajuda muito mesmo. Se você está tratando de um determinado conteúdo e sabe que existe uma foto ou imagem que se associa a ela, então atribua essa imagem àquele conteúdo, certamente você vai memorizar. Então essas dicas aí são super bacanas. Espero que você tenha assimilado bem aí e se precisar pode seguir as dicas, tá bom? Então vamos lá, nossa aula de hoje. Nós vamos dar sequência ao estudo dos monômios. Primeiro eu quero recapitular. O que é um monômio? Monó é um termo algébrico, não é isso? Com um único termo. Por exemplo, o perímetro de um quadrado de lado x. Como é que você representaria? 4x, não é verdade? 4 vezes x. Se ele tem 4 lados iguais e o lado é x, então 4 vezes x. Isto é um monômio? Com certeza é um monômio. Mas, se eu pedisse o perímetro de um quadrado de lado 5 centímetros, quanto é que daria? Perímetro de um quadrado de lado 5. Você faria 4 vezes 5. Que daria quanto? 20. Muito bem. Se a unidade for centímetro, então 20 centímetros. 4 vezes 5, 20 centímetros. Aí eu te pergunto, qual dos dois é monômio?
os 20 centímetros ou o 4x? Ou os dois? Bom, quem respondeu ou quem pensou os dois são monômios, acertou perfeitamente. Por quê? Entendamos. Quando eu digo que o perímetro de um quadrado é 20 centímetros, o 20 é o que eu chamo de coeficiente numérico. Somente 20 não tem parte literal, não tem letra. O centímetro seria a unidade, tá? A gente desconsidera, nesse caso aqui, eu estou levando em consideração só os 20. Então, 20 é um monômio? Sim, só não tem parte literal. Mas quando eu digo que o perímetro de um quadrado de lado x é 4x, o 4x também representa um monômio. E este monômio, ele tem as duas partes. O coeficiente numérico é o número que sempre vem na frente, e em seguida a parte literal. O coeficiente numérico é 4, a parte literal seria x. Ok? Muito bem. Nós aprendemos também que somando os expoentes da parte literal, apenas da parte literal, nós vamos encontrar o grau de um monômio. Lembrou disso? Se eu tenho 4x, esse monômio é do, muito bem, primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o expoente subentendido do x é 1. Primeiro grau. Mas se eu tivesse, vamos imaginar, o monômio 4x ao quadrado y, 4x ao quadrado y, pertenceria a que grau? Quem imaginou o terceiro grau acertou. Porque nesse caso você soma o expoente 2 do x com o expoente subentendido 1 do y. 2 e 1, 3. Terceiro grau. Tranquilo? Se você tiver a ao quadrado b ao cubo, a ao quadrado b ao cubo, é um monômio? Sim. Coeficiente numérico? 1. Grau? 2 mais 3, 5. Seria do quinto grau. Ok? Muito bem. Vimos isso. Depois nós vimos o que são monômios semelhantes. Para que se tem que conhecer monômio semelhante? Primeiro, monômio semelhante é aquele que apresenta a mesma parte literal. Mesma parte literal. Estou perdendo tempo, devia estar mostrando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, o 3xy e o menos xy, o mais xy. Todos eles são semelhantes? Sim. A parte literal é a mesma, xy. Não importa que seja subtração ou que seja soma. Aliás, soma, se fôssemos somar aqui, esse menos com menos aqui ficaria mais. Então, você teria 3xy mais 1 subentendido xy, daria 4xy, com mais 1xy, 5xy. A resposta já está até aqui nesse material que eu peguei para nós estudarmos. Tranquilo? Então, para que nós precisamos entender quando os monômios são semelhantes? Exatamente para somarmos. Professor, e se for o caso de frações com denominadores diferentes, como a gente vê nesse outro quesito aqui, ó, meio de x com um terço de x. Mais por menos, menos. Você teria que fazer primeiro o mínimo múltiplo comum. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3, 2, vezes 1, 2. Então, 3, 6 por 2, 3, 6 por 3, 2. Aí, nesse caso, seria subtraindo. Mais por menos, menos. 3 menos 2, 1. 1/6 de x. Então, você trabalharia só os coeficientes numéricos e repetiria a parte literal. Tudo bem? Então, isso foi o que nós já aprendemos. Inclusive, da aula passada, tem uma atividadezinha sobre a adição que nós faremos a correção apenas na próxima aula. Tudo bem?
vamos ter hoje mais uma atividadezinha que a gente faz também a correção na próxima aula. Tranquilo? Então, vamos lá. A multiplicação. O que é multiplicação de monômios? É você poder multiplicar coeficiente numérico por coeficiente numérico, 3 pelo 2, e parte literal por parte literal. Atentando para o seguinte detalhe. Quando tivermos bases iguais com expoentes diferentes, ou iguais, não importa. Se as bases forem iguais em uma multiplicação, a regrinha diz que você repete a base e soma os expoentes. Aqui, no início, ele foi muito extenso. 3x², ele escreveu 3 vezes x vezes x. 2x², ele escreveu 2 vezes x vezes x vezes x vezes x, 5 vezes. Será que de fato tem necessidade de fazermos isso? Ele ainda pegou o 3 e juntou com o 2, escrevendo na frente os coeficientes numéricos. Depois, a sequência de x. Os 2 mais os 5, ou seja, 7x. Não tem, gente, necessidade de você trabalhar desta maneira. Basta que você use da inteligência e multiplique coeficiente numérico por coeficiente numérico. Ou seja, 3 vezes 2, 6. E x² vezes x², aplique o que você já aprendeu. Desde o 6º ano, você trabalha a multiplicação de bases iguais. Que a regra diz, repete-se a base e somam-se os expoentes. Ora, se essa base aqui tem expoente 2 e esta outra tem expoente 5, então 2 mais 5, 7. Portanto, aí você poderia perguntar, posso ir direto para a resposta? Claro, óbvio que sim. 3x² vezes 2x², 3 vezes 2, 6, x² vezes x², x². 6x². Multiplicam-se os coeficientes e as partes literais. E quando essas partes literais forem idênticas, forem iguais, repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? Olha esta outra. 3x² vezes menos 5x². Você multiplica e faz o joguinho de sinal. Mais por menos, menos. Vamos lá. Você pode ir tentando responder aí mentalmente. 3 vezes 5, 15. x² vezes x², 4 mais 3, 7. Então, menos 15/7 é um resultado. Olha a letra B. Menos 4a vezes mais 3a. Mais ou menos por mais, menos. 4 vezes 3, 12. A vezes a ao quadrado. Tá vendo que coisa simples? Por que que deu a ao quadrado? Porque você somou um expoente com mais um expoente. Esta outra. Menos 2y² vezes menos 7y. Na multiplicação de fatores com mesmo sinal, ou menos, menos, a resposta sempre é positiva. E o positivo dispensa você escrever o sinal de mais. Mas se tivesse escrito, não estaria errado. Ok? Então, menos por menos mais. 2 vezes 7, 14. y² vezes y à sexta. Por que y à sexta? Porque você somou o 5 com o subentendido 1. Nesta outra, 3x vezes 2y. 3 vezes 2, 6. X vezes y. Agora, como são partes literais diferentes, você tem que repetir o x e y. Tranquilo? Entendido? Muito bem. Bom, se eu pedisse mais exemplos, aqui tem vários. Inclusive, esse livro aqui que eu peguei, ele traz já as respostas prontinhas. Vamos ver só alguns deles. Ó, mais por menos, menos. 5 vezes 4, 20. X vezes x², x². Menos por mais, menos. 2 vezes 3, 6. X vezes x,
x ao quadrado. Se for mais por mais, a resposta é sempre positiva. 5 vezes 4, 20, a vezes a ao quadrado. Se for menos por mais, a resposta sempre será negativa. 1 vezes 6 é 6, a vezes a ao quadrado. Então, menos 6a ao quadrado. Ok? Se não houver nenhum número escrito antes da parte literal, sempre considere 1. Percebeu o quanto é fácil a multiplicação de monômios? Muito bem, ele vai avançando um pouco mais. Se nós tivermos a multiplicação, por exemplo, de 3 monômios, olha este exemplo que eu estou selecionando. Menos 3x vezes mais 2xy vezes menos x ao cubo. Você multiplica coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literal por parte literal. Beleza? Então, vamos fazer o joguinho de sinal. Menos por mais, menos, e menos por menos, mais. Quando é positivo, já diz, não precisa escrever o sinal positivo. Mas se tivesse escrito, não estaria errado. Ok? Então, multiplique. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Agora, x vezes xy vezes x ao cubo. O x que se repetiu, você vai escrever uma única vez e somar os expoentes. Aqui você tem 1, mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, x à quinta. E o y que não se repetiu, apareceu uma única vez, você escreve também. Então, ficou 6x à quinta y. Olha este outro exemplo, também com 3 fatores. Quando não há nada escrito antes, você tem sempre a ideia de 1. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 2, 10. X ao cubo vezes ax ao quadrado vezes a ao cubo. Então, você trabalha primeiro na ordem. Interessante que seja pela ordem. Aqui não está não, mas o ideal é que você escreva o A na frente, para atender a ordem alfabética. A vezes A ao cubo, A à quarta. X ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta. Ou seja, repete a base com 1 e soma os expoentes. Agora, o sinal. Por que deu negativo, professor? Bom, quando não tem sinal, você considera, então, positivo. Logo, negativo com positivo dá negativo. E negativo com positivo dá negativo. Ok? Ou então, você poderia ainda mencionar o seguinte. Sinais diferentes, resposta negativa. E sinais diferentes, resposta negativa outra vez. Olha este aqui do quesito I. Menos AY vezes menos AY vezes menos AY. Qual é o coeficiente numérico de cada um deles? Subentendido 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Esse 1 não precisa se escrever. Fazemos então A vezes A ao cubo. Y vezes Y ao quadrado, vezes y ao cubo. Ó, sinais iguais, positivo. Positivo com negativo, negativo. Percebeu que coisa simples? Então, esta é a ideia da multiplicação. Agora, se o produto envolver frações, coeficientes numéricos, na forma fracionária, observe. Não é complicado, é simples até demais. Você vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E parte literal por parte literal. E faz o jogo de sinal também, ok? Aqui, como são 2 positivos, você multiplica 1 vezes 3 é 3, e 2 vezes 5, 10. X vezes x ao cubo, x à quarta. Olha esta outra. Menos 2 terços de x
mais 3/4 de y. De cara, nós podemos aplicar a regra do cancelamento, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo um lápis, para eu te mostrar aqui como é que se faz o cancelamento. Não sei se eu vou encontrar este lápis, mas, ó, você cancela 3, ó, 3, aqui, ó, 3 com 3. 3 dividido por 3, 1. 3 por 3, 1. Ah, posso cancelar também o 2 com o 4. Então, 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, veja o que ficou. Uma vez 1, 1. E uma vez 2, 2. E x vezes y, xy. Menos por mais, menos. Tranquilo? Entendido? Viu que coisa simples? Olha este outro aqui. Vou pegar essa letra H. ABC sobre 4 vezes menos 3A ao quadrado B. Você tem como coeficiente numérico subentendido o 1. Aqui você tem 1zinho. Deixa eu ver se escreve. Pronto, ficou um até vermelho. Tranquilo, escreveu. É meio complicado a gente mexer em PDF, mas deu certo. Então, 1A ao quadrado BC sobre 4. Aí você faz 1 vezes menos 3, é menos 3. E 4, não, você não vai dizer 4 vezes 3, porque aqui é como se você tivesse para denominador também o 1. Então, faria 4 vezes 1, 4. E A ao quadrado vezes A ao quadrado vai dar o quê? A quarta. Aplica a regra, repete a base comum e soma os expoentes. Já o B vezes o B, B ao quadrado. Ainda apareceu um Czinho, então põe o C. Tranquilo? Muito bem. Olha esta última aqui, ó, 3/7 de AX ao quadrado vezes menos 7/2 de ABX. O que eu posso cancelar? Posso cancelar o 7 com 7, certo? Eliminei o 7 e o 7, porque 7 dividido por 7 é 1. O máximo divisor de 7 e 7 é o próprio 7. Então, o que sobra? O que resta? O que resulta? 3 vezes 1 do numerador e 2 vezes 1 do denominador. Mais por menos ficou menos. Ficou, então, 3/2 de A vezes A ao quadrado. B, na ordem alfabética, vem o B na frente. E o x ao quadrado vezes x, o x ao cubo. Aqui até consumiu um pouquinho, pedaço aqui da expressão. Mas seria menos 3/2 de A ao quadrado bx ao cubo. A resposta desta expressão. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui a tela maior. Pronto. Então, de multiplicação, minha gente, não tem segredo. Multiplica coeficiente numérico por coeficiente numérico, parte literal por parte literal. Se tiver fração, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Se puder fazer o cancelamento do numerador com o denominador, faça e multiplique os resultados. Ok? Olha o joguinho de sinal. Sinais iguais sempre vai deixar a resposta positiva. Já sinais diferentes sempre vai deixar a resposta negativa. Sabendo disso, pronto, sabe praticamente tudo de multiplicação de monômios, né? Agora vamos para a divisão de monômios. Olha, a divisão nós podemos representar de duas maneiras. Observe este exemplo, 15x à sexta dividido por 5x ao quadrado, perdão, 5x ao quadrado. Eu posso representar desta maneira.
Mas eu posso também representar no formato de fração. O primeiro termo, o dividendo, eu coloco no numerador. E o divisor eu coloco no denominador. 15x à sexta sobre 5x ao quadrado. Ou dividido por 5x ao quadrado. Trabalhando de uma forma extensa, demorada, você faria isso aqui, ó. 15 vezes x quantas vezes? 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre 5, x ao quadrado, você escreve o x duas vezes. E a quantidade de x que você corta no denominador, você elimina também no numerador. Então, resulta x 4 vezes x à quarta. E quando você divide 15 por 5, vai dar 3x à quarta. Bom, trabalhou dessa maneira lenta, demorada, porque estava explicando de fato. Mas, alguém poderia questionar, professor, e se eu for direto para a resposta? Tranquilo, perfeito, eu quero é isso. Indo direto para a resposta, você faz 15 dividido por 5, dá 3. X à sexta dividido por x ao quadrado, x à quarta. Agora, será que alguém saberia me dizer por que ficou x à quarta? Imaginei que alguém pensou que a regrinha diz que repete a base e diminui os expoentes. Então, pensou perfeito. Na divisão de bases iguais, só bases iguais, a regra diz, repita a base e diminua os expoentes. 6 menos 2, 4. Por isso que resultou o 3x à quarta. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos agora chegar à conclusão aqui, ó. Dividem-se os coeficientes e as partes literais. E quando as partes literais forem iguais, a regra é repete a base e diminui os expoentes. Olha aqui esses 3 exemplos de uma forma bem rápida, bem prática. 21x à sexta dividido por menos 7x à quarta. Primeiro, faça o joguinho de sinal. Positivo com negativo dá negativo. 21 dividido por 7, 3. X à sexta dividido por x à quarta, x ao quadrado. Repete a base x e diminui. 6 menos 4, 2. Então, menos 3x ao quadrado. Viu que fácil? Letra B. Menos 10a ao cubo dividido por menos 2a ao quadrado. Menos por menos, mais 10 dividido por 2, 5. A ao cubo dividido por a ao quadrado, a. Repete a base a e faço 3 menos 2, 1. 1 expoente não precisa ser escrito. Já a letra C, menos 15x ao cubo y dividido por menos 5xy, menos por menos, mais 15 dividido por 5, 3. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Y dividido por y, não dá y não, meu amigo. Muito cuidado. Y dividido por y dá igual a 1. Por quê? Olhe bem. Se a regra é repete a base e diminui os expoentes, então me diga quem é o expoente do y? 1. O expoente do outro y? 1 também. E 1 menos 1? É 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. E quando eu faço 1 vezes 3x ao quadrado, fica o quê? 3x ao quadrado. Entendido? Então, sempre que eu tiver um termo dividido por ele mesmo, ele vai desaparecer. Porque, na realidade, resulta 1. E esse 1 você multiplica pelos outros resultados. O 1 é considerado o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer termo multiplicado por ele é esse qualquer outro termo. Tranquilo? Muito bem. Aqui a gente tem exercício à torta e à direita. É exercício demais. Então, olhe lá.
15 dividido por 3, 5. X a sexta por x ao quadrado, x a quarta. Vamos avançando aqui, ó. Mais por menos nessa D. Mais por menos, menos. 8 dividido por 2, 4. X a sexta dividido por x a quarta, x ao quadrado. Nessa daqui, na letra E. Menos 10y a quinta dividido por menos 2y. Menos por menos, mais 10 dividido por 2, 5. Y a quinta dividido por y, y a quarta. Entendeu? Repete a base e diminui os expoentes. Não tem expoente, então eu consideraria aí no caso o expoente 1. O expoente do y seria no caso 1. E 1 expoente dispensa se escrever. Não tem necessidade de se escrever. Tudo bem? Olha, vejamos aqui, deixa eu ver o que mais. Pronto, essa letra H. Menos 8x dividido por menos 8x, qual é a resposta? Agora, como não tem outros termos, vai ser o próprio 1. Menos por menos, deu exatamente mais 1. O mais não tem necessidade de se escrever. Tudo bem? Entendido? Vejamos aqui esta... Pronto, essa M, a última aqui, ó. Menos por menos, mais. Qual é o número que vem aqui antes do A? Subentendido 1. Então, 7 dividido por 1, 7. ABC dividido por AB. Ó, AB com AB morreu. Ou seja, deu 1. Restou o quê? C. Portanto, a resposta 7C. Entendido? Muito bem. Agora, observe, mas observe com atenção esses outros exemplos. 15x a sétima dividido por 6x a quinta. 15 dividido por 6. Eu encontro o resultado inteiro? Claro que não. Então, se eu não encontro um resultado inteiro, eu vou verificar se dá pelo menos para simplificar. E dá. Veja bem, 15 e 6 são divisíveis por 3. O máximo divisor entre eles é 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E 6 dividido por 3 dá 2. X a sétima dividido por x a quinta, x ao quadrado. 7 menos 5, 2. Professor, eu deixo na forma de fração? Sim, deixe na forma de fração. Quando não dá para você obter um resultado inteiro, pode deixar no formato de fração. Tranquilo. Tá bom? Olha esse exemplo C. Mais por menos, menos. Agora, 8 dividido por 16. Não é 2, não. 8 dividido por 16. Seria 8 sobre 16. Você vai encontrar primeiro o máximo divisor entre 8 e 16, que é o próprio 8. Aí você diz 8 dividido por 8, 1. Observe a resposta, 1 no numerador. E 16 dividido por 8, 2. Veja o 2 no denominador. Agora, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Y dividido por 1, subentendido, seria o próprio y. Portanto, menos 1/2 de xy. Nesta letra D, menos por menos, mais. Nem precisa escrever o sinal de mais. Você tem 2 dividido por 4. Também simplifica. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. M a quinta por m ao quadrado dá m ao cubo, pois 5 menos 2, 3. A. Repita o A. Não tem ninguém para dividir, então você apenas repete. Tudo bem? Tranquilo? Agora, eu quero te chamar a atenção para este outro caso aqui de divisão. Quando apenas o 1 dá para dividir pelo 1, o 3 não dá para dividir pelo 5. Então, tem uma regrinha que vocês veem desde o 6º ano também, que diz o seguinte: quando
não for possível dividir uma fração por outra fração, ou seja, quando você tiver divisão de fração por fração, eu sei que alguém já mencionou, a regra diz, repete a primeira, troca o dividir por multiplicar e faz o inverso da segunda. Até mentalmente dá para você fazer aqui também, tá? Seria mais ou menos assim, ó, mais por menos, menos. Como eu vou multiplicar pelo inverso, então você multiplica cruzado. 1 vezes 5 é 5. E 3 vezes 1, 3. Então, menos 5 terços. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Como é? Parece que eu escutei alguém dizer. Então, a regra é, repetindo, repita a primeira. No lugar deste dividir, coloque vezes e coloque o 5 no numerador e o 1 no denominador. 5 no numerador, 1 no denominador. Então, 1 vezes 5 é 5. 3 vezes 1, 3. Para não ter que multiplicar cruzado, como eu mostrei. Tá bom? Olha este outro exemplo. 4 quintos de x à quinta y dividido por menos 4 terços de x ao cubo y. 4 dá para dividir por 4, mais 5 dá para dividir por 3? Não dá. Então, a regra diz que repita a primeira, sempre a primeira você mantém. Você troca o dividir por vezes e inverte a segunda. O que é inverter? Quem está no denominador passaria para o numerador, tá? E quem está no numerador passaria para o denominador. Por isso que eu disse que você pode multiplicar o numerador pelo denominador. Certo? Ou seja, 4 vezes 3, 12. E 5 vezes 4, 20. 12 vinteavos. 12 vinteavos. Pense bem, 12 e 20 são divisíveis por 4. Não é verdade? Então, 12 dividido por 4 deu 3. E 20 dividido por 4 deu 5. Pronto, simplificou os coeficientes numéricos. E sem esquecer que menos por menos dá mais. Agora vamos dividir as partes literais. X à quinta dividido por x ao cubo, x ao quadrado. Repete a base x e diminui os expoentes. 5 menos 3, 2. Já y dividido por y, 1 menos 1, 0. Y elevado a 0 seria 1. Então, 1 vezes 3 quintos de x ao quadrado é 3 quintos de x ao quadrado. Beleza? Vamos a esta outra aqui, ó. Aqui é como se tivéssemos o denominador subentendido 1. Ok? Então, 2 sobre 1. Primeiro você faz menos por mais, menos. 2 dividido por 1 e 1 dividido por 4, não dá. O 2 pelo 1 subentendido aqui, aí tudo bem. Mas o 1 por 4 não dá um resultado inteiro. Então, a regrinha diz que você mantenha a primeira fração e inverta a segunda. Tá? Inverta a segunda, ou seja, o 4 que está no denominador viria para o numerador. Dessa forma, você iria multiplicar 2 vezes 4, menos 8. E o 1 que viria para o denominador, 1 vezes 1, 1. 1 no denominador não se escreve. Já o x pelo x morre. Dá 1 no caso. Y ao quadrado dividido por y, y. Então, nesse caso aqui, menos 8y. Espero que tenha ficado na sua memória a divisão. E recapitulando, rapidinho. Na divisão de bases iguais, repete a base e diminui os expoentes. Você faz o jogo de sinal. Lembrando também, é o mesmo jogo da multiplicação. Divisão de dois números com o mesmo sinal, a resposta sempre será positiva. Ou seja, mais com mais é mais. E menos com menos também é mais. Mas se você tem dois diferentes, um mais e um menos, ou um menos e um mais, a resposta sempre será negativa.
Divide coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literal por parte literal. Se a divisão for de uma fração por uma outra fração e não der para você dividir o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador, o que a regra manda fazer? Repete a primeira fração, troca a operação de dividir pela de multiplicar e inverte a segunda. É sempre a segunda que dá a cambalhota. O denominador vai para cima e o numerador vai para baixo. Entendido? Espero que sim. Vamos agora focar na potência. Potência é também muito fácil. Observemos 5a ao cubo m ao quadrado. Toda potência, ela traz um numerador, aliás, um expoente, um númerozinho pequeno que fica na parte superior. Para que serve esse expoente? Para indicar quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Quem é a base aqui nessa expressão? É o 5a ao cubo m. Quem é o expoente? É o 2zinho que está fora. Quem será a potência? A resposta final. Tá? Então, como o expoente é 2, você vai multiplicar 5a ao cubo m por ele mesmo quantas vezes? 2 vezes. Quem determinou foi o expoente. Então, 5 vezes 5, você pode ir direto para a resposta. 25. A ao cubo vezes A ao cubo, A à sexta. M vezes M, M ao quadrado. Talvez na potenciação, essa regra aqui mais lenta seja mais prática. Evita erros. Mas caso você já tenha compreendido e queira ir direto para a resposta, nada te impede de ir direto para a resposta. Ora, se eu sei que 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Se eu sei que A ao cubo ao quadrado, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. Ó, repetiu A e multiplico 3 vezes 2, 6. É a famosa potência de potência que a gente já viu. E o M, simplesmente você elevou ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui a conclusão do autor. Ele diz que para elevarmos um monômio a uma potência, elevamos cada um de seus fatores a essa potência. Ah, outro detalhe importante. Quando a base é negativa e o expoente par, a resposta vai ser positiva. E quando a base for negativa, o expoente ímpar, resposta negativa. Isso aqui eu sei que vocês já dominam perfeitamente. Foi tema do 7º ano. Ok? Então, vamos aqui à resolução deste quesito 1. Menos 7a ao quadrado. Base negativa, expoente par, resposta positiva. 7 vezes 7, 49. A ao quadrado. Só peguei o expoentezinho e trouxe para o A. Na realidade, ele foi expoente do menos 7 e do A. Tranquilo? Olha o B. Menos 3x ao quadrado y ao cubo. Todos os termos estão elevados ao cubo. Vamos lembrar da regrinha. Base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Quanto que é 3 ao cubo? Pelo amor de Deus, não vai escrever 9 não. Quer dizer que esse 3 pequenininho, expoente, ele está indicando que o 3 será multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. X ao quadrado ao cubo. É x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado 3 vezes. Que a regra diria, repete a base e soma os expoentes. Mas aqui, de uma forma prática, rápida, bastaria você repetir a base x e multiplicar os expoentes. Porque aqui, no caso, é potência de potência. Entendido? Então, 2 vezes 3, 6. X à sexta.
E o y ao cubo, basta colocar o 3 como expoente do y. Beleza? Agora, quando a expressão for uma fração, feito esse exemplo 3 aqui, ó. Menos 1/4 de a quarta elevado ao quadrado. Primeiro, qual é o raciocínio? Base negativa com expoente par, a resposta vai ser positiva. Você vai elevar 1 ao quadrado e 4 ao quadrado. Também o a quarta, todos os termos. Você multiplica por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. A quarta vezes a quarta, a à oitava. Ou então repete a base a e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Tranquilo? Entendido? Viu que coisa simples? Muito bem. Olha aqui mais alguns exemplos. Exemplo aqui é o que não falta. Neste livro aqui, ele pode não ter tantas questões contextualizadas, mas assim o básico já vai te fazer aprender, tá? E nos exercícios é que a gente vai colocando alguns probleminhas. Olha aqui esse exemplo da letra F. Menos mn à quarta. Quem é o coeficiente numérico? Subentendido 1. Não vai ser preciso escrevê-lo na resposta. Base negativa com expoente par. Resposta positiva. M à quarta, N à quarta. Só peguei o expoente e distribuí com cada base. Beleza? Olha esta outra aqui, ó. Base negativa, a J. Base negativa expoente par. Resposta positiva. Porque menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. M ao cubo ao quadrado. M ao cubo vezes M ao cubo. M é a sexta. Ou então repete a base M e multiplica. 3 vezes 2, 6. Olha essa letra M, a última. Menos 2a ao quadrado, M ao cubo. Tudo ao cubo, né? Então, base negativa expoente ímpar, resposta negativa. Porque você tem menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ao quadrado ao cubo, ó. 2 vezes 3, 6. A sexta. M ao cubo. Repete a base M e multiplica. 3 vezes 3, 9. Logo, a resposta ficou menos 8a sexta, M a nona. Beleza, tranquilo. Olha esta outra aqui. Vou pegar a letra E. Base negativa expoente par. Resposta positiva. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. M ao quadrado. Se for positivo, não tem o que questionar quanto ao sinal. Tudo que é positivo vai ser positivo sempre. 2 ao cubo, 8. E 3 ao cubo, 27. X ao cubo. Muito bem. Vamos seguindo. Para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver aqui o caso da radiciação. É bem simples mesmo. Por exemplo, vamos direto ao que interessa. 49x ao quadrado. Você vai calcular a raiz do coeficiente numérico e a raiz da parte literal. Raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Por que x? Porque o expoente 2, você divide pelo subentendido 2, índice desse radical. Só na sua memória, tá? A prova disso, se eu pego 7x e elevo ao quadrado, eu encontro exatamente o radicando. Por isso que a gente diz que a raiz é sempre a operação inversa da potência. Ok? Então, uma potência sempre se transforma no radical e o radical se transforma em uma potência. Não é bacana? Olha a outra, 25x à sexta. Qual é a raiz de 25x à sexta? A raiz de 25 é 5. E a raiz de x à sexta é x ao cubo. Por que x ao cubo?
6 dividido por 2, o 2 subentendido, 6 dividido por 2, 3. 5x ao cubo. A operação contrária seria a potência. A resposta que você obteve, o 5x ao cubo, elevado a este índice subentendido 2, resulta o radicando. Esse aqui é o tipo do problema que ele, deixe-me ver, ele traria mais ou menos um enunciado assim. A área de um quadrado é 25x à sexta. Quanto é o lado desse quadrado? O que você faz para descobrir o lado de um quadrado? Calcularia a raiz quadrada do 25x à sexta. E se a questão ainda pedisse o perímetro desse quadrado, que seria o 5x ao cubo, o 5x ao, eu falei a sexta, né? O 5x ao cubo vezes 4. 4 vezes 5, 20, x ao cubo. Se eu disser que um quadrado tem área 49x ao quadrado, qual é o perímetro deste quadrado? Primeiro você calcularia o lado, que no caso é 7x. E o perímetro bastaria você multiplicar por 4. Beleza? Agora, para extrair a raiz quadrada de um monômio, extraímos a raiz quadrada do coeficiente e dividimos o expoente de cada variável por 2. Isso quando se trata de raiz quadrada. Professor, mas se fosse raiz cúbica? Se fosse raiz cúbica de 27, se ao invés de 25 aqui, eu tivesse o 7. Ao invés do 5, fosse um 7. Vamos imaginar. Quanto é... Vamos colocar o cubozinho aqui. Quanto é a raiz cúbica de 27? Seria 3. Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E o x aqui iria ficar x ao cubo? Não. Iria ficar 6 dividido por 3, 2. Aí agora x ao quadrado. Seria 3x ao quadrado. É só você dividir o expoente pelo índice. No caso da base 27, seria você pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resultasse 27. Eu sei que alguém talvez tenha imaginado também o processo da fatoração. Poderia ser. Fatorando 27 dava exatamente 3 ao cubo. Então você cortava o cubo com o cubo e extrairia o 3. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, ó, 16x à sexta, 4x ao cubo. 64a quarta b ao quadrado, 8a ao quadrado b. 4 dividido por 2 deu 2 e 2 dividido por 2, 1. Exemplo que não vai faltar também aqui. Se for no formato de fração, ó, raiz quadrada de a quarta sobre 25. Quanto é a raiz quadrada de a quarta? A ao quadrado. Como é que eu cheguei a ao quadrado? Dividindo o 4 por 2, que deu 2. E a raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de 49, 64 avos de x à décima. Raiz quadrada de 49, 7. De 64, 8. De x à décima, x à quinta. Por que x à quinta? Porque dividimos 10 pelo índice 2 e deu 5. Tranquilo? Então, gente, a gente fecha aqui a nossa aula de hoje. Sinceramente, eu espero que você tenha compreendido e eu estou deixando em anexo uma pequena atividade para você trabalhar. Tudo bem? Então, trabalhe mesmo com muita afinidade, com muita atenção. E a gente precisa ir evoluindo. Estamos fechando monômios hoje. O professor foi muito. De repente pode até ter sido muito. Mas como foram coisas básicas que você já tem conhecimento, então a gente optou em trabalhar logo a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação ao mesmo tempo. A gente volta a focar melhor quando entrarmos de fato no estudo dos polinômios. Tudo bem? Então, abraço a todos. Bons estudos.